Hoje vamos analisar uma empresa que tem uma das maiores e mais respeitadas redes de prestação de serviços médicos e atuação na área da medicina diagnóstica de todo o Brasil. E se você está em dúvida se vale a pena investir ou não na Fleury, esse vídeo pode ajudar você, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Fleury. E nesse vídeo eu vou trazer uma breve história da Fleury, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, resultado mais atualizado, histórico da sua receita completa, EBITDA, fluxo de caixa e, claro, seu endividamento, sendo que no fim do vídeo de análise eu faço um checklist resumindo os principais pontos vistos e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Fleury, então fica até o final de nossa análise. Aí o foco do vídeo é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado, focando apenas em seus resultados e só o que é importante. Se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você já pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise das empresas da bolsa que eu sempre trago aqui no canal. E a história da Fleury, na verdade, começou em 1926 com o início das suas atividades laboratoriais com análises clínicas em São Paulo. Quando foi em 1951, a Fleury foi o primeiro laboratório do Brasil a ter um especialista em cada área da parte de patologia clínica. No ano de 82, a Fleury foi a pioneira na implementação do sistema informatizado para atendimento ao cliente e no ano seguinte foi formado o primeiro centro diagnóstico com soluções de medicina integrada. Em 98, ela se tornou a primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames via internet. E em 2001, a Fleury iniciou o processo de aquisição de marcas do setor e em 10 anos foram 27 aquisições com o objetivo de entrar em novas regiões, complementar um mix de serviços e produtos para aumentar também a base de conhecimento da empresa. Em 2009, ela abriu seu capital na antiga BMF Bovespa sob o segmento do novo mercado, já no nível mais alto, e quando foi em 2011, ela adquiriu a Labs Redditor. Em 2012, ela adquiriu o Grupo Papais em parceria com a Odontoprev e, por fim, em 2019, a Fleury ampliou mais ainda seus negócios e inaugurou centros de infusões. Na composição acionária da Fleury, temos 19,32% das ações que estão nas mãos do bloco médicos como sócios, 29,98% com Bradesco Diagnóstico em Saúde e 50,7% com outros acionistas, sendo 45,4% em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Fleury S.A., código de negociação FLRY3, fundação 1926, setor de atuação saúde, segmento de atuação serviços médicos, hospitalares, análises e diagnósticos, segmento de listagem novo mercado, free float 45,4%, 100% de tag along e valor atual de mercado 5,5 bilhões. No quesito fonte de receita, o core business da Fleury são as unidades de atendimento com seus laboratórios com várias marcas com uma certa divisão, e dentro dessa divisão, primeiro vem o segmento premium com a Fleury Medicina e Saúde, Clínica Felipe Matoso e outros laboratórios. Depois vem o segundo segmento intermediário e intermediário alto com a mais Medicina Diagnóstica, Diagnosson a mais, Labs a mais e outras marcas também dentro desse portfólio que englobam esse nível mais intermediário. E com isso ela consegue abranger um portfólio muito grande de exames e análises clínicas. E em maio de 2022 ela soltou um fator relevante constando que a Fleury tinha 297 unidades de atendimento divididas em todo o Brasil. E outra fonte de receita da Fleury é do B2B, com as operações de diagnósticos em hospitais, laboratórios de referência e medicina preventiva. E tem ainda o Novos Elos, que complementam as iniciativas de infusão de medicamentos, ortopedia, oftalmologia, o Day Clinic, que seria aquele centro cirúrgico ambulatorial e medicina reprodutiva. E por fim, tem a plataforma de saúde, atuando por meio de um marketplace mais voltado para o B2C. E a Fleury conseguiu se adaptar bem à pandemia, com o fechamento dos laboratórios e pessoas evitando fazer exames,
Mas aí ela começou a fazer exames de Covid, recuperou a receita. Então, já entrando no terceiro trimestre, nos resultados do terceiro trimestre, podemos ver que os exames de Covid caíram bastante, chegando agora a 1,5% da receita da Fleury, sendo que esses mesmos exames de Covid aumentaram 11,1% da receita bruta dela também, o que é bem relevante. E falando em receita, esse terceiro trimestre de 2022, a Fleury teve receita bruta recorde, fechando em 1,2 bilhões, sem considerar os testes de Covid, ou seja, um aumento de 16,7% a mais que o trimestre anterior. E se considerar os resultados dos exames, o crescimento vai para 11,4%. O aumento de um trimestre para o outro se deu principalmente pelo aumento do atendimento móvel, representando 9% da receita total, e ele cresceu em 36,6%. Nos 9 primeiros meses de 2022, a receita fechou em quase 3,5 bilhões, que é 22,3% a mais que os 9 primeiros meses de 2021, claro, sem os efeitos não recorrentes. E naturalmente as despesas aumentaram junto com a receita, que também aumentaram, mas se a gente pegar em relação ao terceiro trimestre de 2021, as despesas na verdade aumentaram só em 2,7%, isso porque a gente não pegou os efeitos não recorrentes. Eu sempre gosto de deixar eles excluídos. Claro que eu analiso com eles, mas em regra eu não gosto de considerá-los. E tem algo importante aqui, porque podemos ver que as despesas sim estão aumentando, mas em um ritmo menor que as receitas da Fleury. E esse para mim é o cenário ideal mesmo, que é muito bom para uma empresa. Se a receita cresce, mas as despesas crescem num nível menor, isso é muito bom. Então, tanto no trimestral quanto nos últimos 9 meses, as despesas cresceram, mas em um patamar menor que as receitas, se você analisar os resultados. Esse terceiro trimestre de 2022, o EBITDA foi recorde, também finalizando em 332 milhões, que é 15,2% a mais que o mesmo trimestre do ano passado, permanecendo com uma ótima margem EBITDA de 29%. E nos 9 primeiros meses de 2022 fechou em 957 milhões de EBITDA, um aumento de 20,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que aqui estou excluindo os efeitos não recorrentes e que, por sinal, nem teve ainda em 2022. Em termos de lucro líquido, ele fechou com uma leve diferença no trimestral e nos últimos 9 meses em comparação com o ano passado, mas esse lucro que não foi assim tão bom se deu pelo aumento das despesas financeiras em decorrência do custo da dívida, que claro é atrelado ao CDI. Como a gente teve um aumento da taxa de juros, naturalmente o custo da dívida também iria se elevar e refletir no resultado financeiro, e acaba indo um pouco para o lucro também, por isso que deu essa leve diferença só. Mas para falar a verdade com você, no caso da Fleury, como a depreciação e amortização é alta por causa das aquisições que ela fez, isso acaba impactando o lucro líquido e distorcendo ele. Então a análise ideal para a gente fazer aqui mesmo é através do EBITDA e do FCO, que é o fluxo de caixa operacional. E falando em geração de caixa operacional, esse terceiro trimestre de 2022 fechou em 349 milhões, ou seja, 36,6% a mais que o mesmo trimestre de 2021 e um decréscimo de 4,7% se a gente comparar com os 9 primeiros meses de 2022 em comparação com 2021. Desde 2017 foram concluídas 10 aquisições em medicina diagnóstica que adicionaram marcas, novas unidades de atendimento em novas regiões, ou seja, mais atuação para a Fleury, incluindo a combinação de negócios com o grupo Pardini, que foi anunciado em junho de 2022. E nisso entra o CAPEX, que aumentou em 16,5% em relação ao terceiro trimestre de 2021, um aumento de 25% quando a gente pega o acumulado dos últimos 9 meses, ficando também, esses últimos 9 meses, 40% do CAPEX em investimentos em unidades de expansão de ofertas e áreas técnicas, 21,8% em renovação de equipamentos diagnósticos e manutenção e 37,9% com a parte digital e de TI. Já em nossa análise histórica, assim como a receita, o EBITDA da Fleury também vem aumentando desde que ela tem histórico de resultados, e você pode ver bem que mesmo com as adversidades em 2020 ela conseguiu crescer sua receita em relação a 2019, mesmo com a pandemia, finalizando ambos os indicadores com recorde no ano de 2021, que já é fechado, já tendo passado, e possivelmente esse ano está caminhando para o mesmo caminho de também ter uma receita, um EBITDA recorde. Então o fato é que a Fleury que temos hoje nos seus resultados e no histórico é bem melhor do que a Fleury que a gente tinha lá atrás da pandemia.
E digo mais, viu, ela não perdeu o ritmo porque conseguiu fazer uma excelente estratégia para contornar esses efeitos negativos da pandemia e não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Muito bem feitas as considerações, vamos ao fluxo de caixa operacional, porque nós vimos apenas o trimestral, mas agora vamos ver o histórico desde 2011 e nesse quesito aqui a Fleury teve um FCO mais alto no ano de 2021, também foi seu recorde, né, de 1 bilhão, conforme podemos ver no resultado trimestral atual. Aparentemente o FCO desse ano de 2022 também vai ser melhor do que os demais anos. Como teve uma elevação da taxa de juros, o resultado financeiro da Fleury esse terceiro trimestre representou uma despesa de 99,4 milhões com um crescimento de 103% em relação ao período passado, ou seja, o mesmo período do ano passado, e em relação aos 9 primeiros meses desse ano teve uma despesa de 251 milhões, ou seja, um crescimento de 117% em relação aos 9 primeiros meses de 2021. Agora passamos ao seu endividamento e na Fleury, apesar do custo da dívida ter aumentado, ela ainda assim fechou em uma dívida líquida de 2 milhões ou 1,7 vezes dívida líquida EBITDA da relação de alavancagem. E já entrando um pouco mais da relação de alavancagem, você pode ver que a Fleury também sempre teve uma relação de dívida líquida EBITDA muito equilibrada historicamente. Se pegar o acumulado dos últimos 12 meses, considerando já esse resultado do terceiro trimestre de 2022, que vai representar uma alavancagem um pouco maior de 2,3 vezes, mas ainda assim está dentro do razoável. O endividamento vem crescendo, mas o EBITDA também vem acompanhando, então nesse quesito tá tranquilo. O pior seria se tivesse ao contrário, né? Se tiver dívida subindo e EBITDA caindo, era a luzinha amarela, mas a Fleury faz uma excelente gestão do seu endividamento. E ela ainda tem um cronograma de amortização muito tranquilo e equilibrado, nada muito expressivo no curto prazo e ainda tem uma excelente caixa para honrar com esse endividamento. E antes de irmos para o checklist final, eu deixo a minha opinião sobre investir na Fleury. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, já deixa o like, se inscreve nele para não perder nenhuma análise nova. E bora então para o nosso checklist. Primeira coisa que a gente sempre olha é a governança corporativa. E a Fleury está no novo mercado, com um bom free float, 100% de tag along. Remuneração dos executivos tem que ser analisada em relação à receita e não em relação ao lucro, como eu geralmente faço. Porque, como você já sabe, como a depreciação e a amortização da Fleury distorce o lucro líquido, é bom a gente pegar a receita para ver em relação a ela a remuneração dos executivos. E como você pode ver aqui, 2018, 2019 foi um pouco mais alto, mas de um modo geral tá bom, tranquilo o negócio aí, acompanhando e analisando a relação de remuneração. Segundo ponto, lucratividade. Uma empresa que vem mantendo uma boa margem, tem lucros consistentes e crescentes, conseguiu fazer um bom redirecionamento muito estratégico na época do Covid, como a gente já falou. Apesar dos pesares frente à pandemia, ela também continuou com uma lucratividade crescente e consistente no longo prazo. Então, nesse quesito de lucratividade, tem nem que falar. Terceiro ponto, geração de caixa. Tem uma forte geração de caixa operacional. Claro que grande parte desse caixa vai para as aquisições, que a Fleury vem sempre comprando, mas não deixa de ter um excelente e robusto caixa, mesmo com CAPEX que só aumenta. Quarto ponto, endividamento. Os patamares de endividamento, de dívidas, estão saudáveis, controlados, tanto no trimestral quanto no histórico completo. Então, nesse sentido, também está excelente. Agora vamos à minha opinião pessoal. Depois dessa análise que fizemos na Fleury, a empresa conseguiu se adaptar estrategicamente bem na pandemia, com fechamento dos laboratórios, pessoas evitando fazer exames e tudo mais, mas ela começou a fazer outros exames de Covid com as unidades móveis, recuperou parte da receita. Tanto é que a gente viu aqui que 2020 foi melhor do que 2019 frente à sua receita. A governança nem se fala também, muito bom, uma excelente gestão. O mercado, claro que vem batendo nas cotações no curto prazo, mas os resultados dela continuam excelentes, bem melhor do que eram anteriormente. Tem uma ótima lucratividade e geração de receita operacional, bom caixa, dívida controlada e vem sempre melhorando, adquirindo outras empresas, expandindo com alto CAPEX, só que de uma maneira assim controlada. No curto prazo o mercado às vezes bate nas cotações, mas no longo prazo a tendência é que as cotações sigam os lucros e fundamentos da Fleury, então eu continuo gostando muito dela como empresa. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.